Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Silhouette Studio. Bom, hoje nós vamos falar sobre as configurações de recorte padrão e as configurações de recorte avançado. Então, eu já desenhei aqui uma forma para que nós possamos visualizar aqui melhor como que funciona, né, a configuração de recorte. Para poder recortar, né, para enviar o arquivo para a Silhouette, para a Plotter recortar, eu vou aqui nesse ícone aqui, ó, configurações de corte. Então, se eu clicar nele, observe que a minha figura ela fica com aspecto de um traço mais grosso. Significa que ele vai ser cortado. Então aqui eu tenho essa marca vermelhinha, que é a minha área de corte. Então tudo que estiver dentro desta borda vermelha será cortado, será enviado para a Silhouette e vai ser cortado. Então a primeira opção que eu tenho aqui é padrão e avançado. Eu vou deixar marcado padrão. E aqui, ó, eu tenho algumas possibilidades, né, de perfurar a borda, de perfurar todas as linhas, de cortar todas as intersecções e de cortar somente a borda. Então vou fazer outro desenho aqui para a gente poder entender melhor. Então imagine que a gente tem essas duas figuras, né, interseccionadas. Então eu vou voltar nas minhas configurações de corte. Então, do jeito que está aqui, ó, está para cortar a figura independente de estar interseccionado ou não. Tudo que está aqui vermelhinho vai ser cortado. Então aqui, ó, vai cortar as duas figuras e também a intersecção. Se eu marcar somente borda, então o recorte será somente na borda. E isso tem, às vezes a gente precisa de usar esse dispositivo aí, esse recurso que a Silhouette oferece. E se eu selecionar uma figura e marcar aqui, ó, sem corte, não vai cortar. Então isso serve para quê? Às vezes eu não quero ir lá no Corel desenhar, eu não quero criar, eu quero criar diretamente aquilo na Silhouette. E eu só preciso dar forma, né? Eu quero fazer uma impressão, por exemplo. Então, se eu quiser fazer uma impressão, né? Então eu posso vir aqui, ó, nessa ferramenta, abrir a janela de deslocamento e eu posso deslocar aqui, ó. E essa de trás, se eu quiser imprimir uma área amarela ou de outra cor, por exemplo, então eu vou vir aqui e vou preencher. Vamos colocar um laranja aqui, para que no momento que eu fizer a impressão, eu sempre tenho que deixar, depois na hora que a gente chegar lá nas técnicas, né, de impressão e recorte, eu vou explicar melhor sobre isso. Mas o ideal, quando vai se fazer um recorte, por mais precisão que a Silhouette tenha, o ideal é deixar uma borda, né, para que a minha impressão, o meu recorte, não fique com as beiradinhas brancas. Então, na hora eu vou tirar aqui, ó, esse redondo. Então, vamos supor que eu quero imprimir, eu já imprimi e eu vou recortar. Então, vou lá no recorte. Então, aqui, ó, vai estar recortando a parte de fora. Eu quero recortar somente a parte de dentro. Então, a parte de fora é só o meu desenho. Então, eu vou deixar sem corte. Então, eu vou até aproximar aqui um pouquinho. Então, ele vai imprimir essa área aqui, mas ele vai recortar por dentro. Então, esta é uma utilidade aí desses tipos, né, estilos de corte. Vamos prosseguir aqui. Vou deletar esse amarelo. E aqui, ó, ele tá esmaecido porque ele está marcado como sem corte. Eu vou deixar cortar também. Aqui embaixo a gente tem o tipo de material. Então, cada material que você for cortar na Silhouette, você deve marcar aqui o tipo mais parecido, ó, cartolina, vinil. Lembrando que a Silhouette é uma plotter, ela corta vinil. Você pode
comprar os rolinhos, né, de vinil. É lógico que ela tem uma área de corte, uma boca menor, né? Mas tem um rolinho próprio adequado para adaptar na silhuete. E ela serve também como uma plotter de recorte normal. Então tem vinil da marca Silhouette. Então tem todas as... Aliás, tem quase todos os tipos de materiais representados aqui nessa lista de tipo de material. Então, se a gente descer aqui, se a gente for rolando, a gente vai vendo. E quando você for cortar o material, você tem que ficar atento à espessura, à gramatura do papel, do vinil que você está recortando. E escolher aqui, ó, dentre essas aqui, a melhor opção. Tem jeito de você também criar o material, depois a gente vai ver como se faz isso. Ou melhor, é esse maisinho aqui, ó. Se você clicar nesse mais, você cria o material e aqui embaixo você vai editar, né, as configurações do recorte. Mas isso aqui a gente não vai fazer agora e quase que não precisa, porque sempre vai ter um material aqui próximo do que a gente está utilizando. Por exemplo, eu utilizo o papel apergaminhado 180 gramas ou o papel gloss paper fotográfico 180 gramas. A maioria das pessoas utilizam esses dois suportes aí para fazer suas artes, os seus recortes, a sua papelaria. Lógico, sempre tem variações, mas o mais utilizado no mercado é esse padrão aqui, que é o papel 180 gramas. Então eu sempre deixo marcado aqui, ó, repetindo, eu utilizo AP 180. Então eu vou deixar marcado aqui o AP 180. E aqui embaixo, depois que eu escolho aqui o tipo de material, aparece essa janela aqui, ó, para que eu possa configurar o recorte. Então a primeira coisa aqui, ó, é a lâmina. A lâmina da Silhouette, ela tem essas marcações aqui, ó, como vocês estão vendo aí. E isso aqui envolve muitas variáveis que, assim, por videoaula fica muito difícil de te passar uma configuração certa. Por quê? Isso depende de muitas coisas. Então você vai ter que fazer o teste aí. À medida que você vai desgastando a lâmina, você vai ter que ir aumentando essa numeração aqui, ó. Então, aí como você está vendo aí na Silhouette, tem esse encaixe aqui, ó, que você pode encaixar a agulha e ir girando para que essa linha vermelha aqui, ó, fique na numeração desejada. Então, quanto mais alto o número, né, começa em 0, vai 1, 2, 3 até 10. Quanto maior o número, mais a agulha vai baixando. Então, quanto mais desgaste a sua agulha vai tendo, você vai ter que ir elevando esse material e fazendo essa regulação aí na sua plotter. Então, você terá que fazer vários testes aí e ver qual que é a melhor numeração, porque depende do estado da agulha, depende do material, depende até do clima, porque o papel, se tiver um clima chuvoso, por exemplo, o papel ele tem uma resistência menor, porque ele vai estar mais úmido. Então isso tem muitas variáveis, então você tem que definir aí. Aqui, ó, quando você marca o papel padronizado, então ele já marca 3. Só que à medida que você vai cortando, se a sua agulha for nova, tudo bem, você pode começar do 3 para cortar esse padrão de 180 gramas. Mas à medida que você vai utilizando, que você vai cortando, a sua lâmina vai desgastando. Então você vai tendo que vir aqui, ó, e aumentar. Número 4. E lá na Silhouette, você pega a sua agulha e também vai ter que ir girando até a marcação vermelha coincidir aqui com o número 4. Aí você volta a lâmina para a Silhouette aí. Aqui também vai aparecer essa opção aqui, mas não se preocupe. Só de você configurar aqui, ó, aqui já vai estar as configurações, né, que a Silhouette determina. Mas como eu disse, essas configurações
tem muitas variáveis. E essa opção aqui, ó, é o tipo de lâmina. Então, a Silhouette ela tem várias lâminas aí para vários tipos de materiais. Inclusive tem caneta, né, de desenho. Então, você pode até desenhar, né, com a sua Silhouette. Mas pode deixar a configuração padrão aí. Aqui, ó, velocidade é a velocidade de corte. Normalmente, para essa gramatura aqui, o padrão é 5. A velocidade é 5 centímetros por segundo. Mas se for forma simples, se não tiver muito detalhes, você pode aumentar aqui, ó, 6 até 7. Depende. Depende também da qualidade da agulha, né? Se a agulha tiver com corte bom ainda. Depende do material. Isso aí tudo você tem que testar aí, porque varia muito. Não tem como te passar um padrão. Cada região, o clima é diferente, o material é diferente. Pode ser que você está trabalhando com um material, um papel AP 180, no Sudeste ele tem uma resistência, no Nordeste ele tem outra resistência devido ao clima. Então isso aí são variáveis que não tem como passar para você. Então você tem que fazer os testes e escolher aí e ir anotando, né, quais os melhores padrões aí. Por default, quando você escolhe papel padronizado 180 gramas, vem 5 centímetros por segundo de velocidade. Também, à medida que o seu desenho vai tendo mais detalhes, quando é um recorte com muito detalhe, você deve abaixar a velocidade para que o corte seja mais preciso, porque a lâmina vai percorrer mais vezes aí no suporte. E aqui, ó, é a espessura. O meu tá marcado 30 porque a minha lâmina já está desgastada. Inclusive já estou utilizando o rebaixo máximo aí da lâmina, que é o 10, porque minha lâmina já está antiga, já está quase na hora de trocar. O ideal também é sempre tenha uma lâmina de reserva, porque essa lâmina acaba de uma hora para outra. Então, se você tiver só uma aí, você vai passar aperto, porque quando o corte acaba, ele não dá aviso prévio. Ou seja, ele dá alguns sinais, né, que a lâmina está precisando de trocar, mas quando acaba o recorte é na hora, você não consegue recortar mais nada. Aí na internet você vai ver alguns vídeos ensinando, tem como afiar, molar, nunca vi, não funciona. Eu tenho uma lâmina aqui, ó, que não é lâmina da Silhouette, eu vou mostrar para vocês aí, ó. Depois eu vou até deixar, vou procurar saber o nome, eu esqueci o nome dessa lâmina. Mas essa lâmina aqui, ó, eu utilizo para cortar adesivos. Porque é uma lâmina mais barata, ela é de uma outra plotter que a gente pode adaptar aqui na Silhouette. O fabricante, a Silhouette, não recomenda isso, porque ela quer que você compre a agulha dela, mas eu uso essa aqui, ó, porque ela vem com 5 agulhas, agulha bem baratinha em comparação da agulha da Silhouette. Então, para recorte de adesivo, eu utilizo essa lâmina aqui, porque é bom você sempre ter uma lâmina para cada tipo de material. Se você vai recortar papel, deixe uma lâmina para o papel. Se você vai recortar adesivo, deixe uma lâmina só para adesivo, porque dá muita diferença. O adesivo ele cega mais, eu tenho a impressão, isso não é comprovado, mas pela minha experiência, ele desgasta mais a lâmina do que o papel. Então, não é legal você misturar a mesma lâmina que você corta papel, você corta adesivo. Então, sempre tem uma lâmina separada. Depois eu vou deixar o link. Eu acho que eu comprei isso aqui no Mercado Livre. Vou pesquisar direitinho, colocar o nome da plotter da qual pertence essa lâmina aqui.